Se a gente pudesse elencar assim, os principais pontos que a gente deve se preocupar para iniciar um planejamento, né? Eu dei alguns insights aqui, né, do exercício ali de criar uma rotina e tudo mais. Você teria mais alguma dica, cara, Cara, de como se preparar mesmo pra semana, né? O que eu gosto de fazer, né? Na semana que vai entrar, olhando para os compromissos que eu tenho ali, olhando para o resultado que eu preciso construir, né? O que está dentro do meu controle? O que tá 100% dentro do meu controle? Quais são as atividades que, se eu fizer, vão aumentar a chance de eu alcançar esse resultado? Alguma das coisas que eu preciso fazer alguma coisa antes. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas esse daí eu preciso mandar uma proposta pro Leandro. Preciso mandar a proposta pro Leandro, tudo bem. Você já fez a proposta? Então você não precisa mandar a proposta pro Leandro. É aí que as pessoas erram no planejamento, Leandro. Eles colocam assim, mandar proposta pro Leandro. Mas mandar proposta pro Leandro eu mando agora. O problema é que a proposta não está feita. Você tem que colocar assim, fazer a proposta do Leandro. Porque senão eu não consigo concluir a tarefa que eu estou pensando, porque a minha tarefa que eu coloquei foi mandar proposta pro Leandro. Eu não consigo mandar a proposta pro Leandro se eu não fizer a proposta pro Leandro. Mas para fazer a proposta pro Leandro você precisa da aprovação da gerência. Então eu preciso bater um papo com o meu gerente sobre a proposta do Leandro. Você tem que ir voltando. Então o grande ponto, Lê, é você olhar para a tarefa e saber se essa tarefa... Existe uma tarefa prévia. Porque se eu preciso mandar a proposta pro Leandro, mas a proposta do Leandro não está pronta, eu preciso agendar elaboração da proposta do Leandro. Se eu não tenho tudo que eu preciso para elaborar a proposta com o Leandro, o que eu preciso fazer para poder elaborar a proposta? Senão eu fico com uma lista de tarefas que eu não consigo cumprir. Porque elas têm alguma coisa que está impedindo. Então você tem que agir em cima dos impeditivos. Né? É aquela frase estoica, né? O obstáculo é o caminho. O que está me impedindo de mandar a proposta pro Leandro? Faça isso. Né? Isso vai fazer... É difícil pra caramba, né? É difícil. Mas quando você pega esse conceito, você começa a derrubar paredes, né? Porque muros. As pessoas, elas têm coisas que elas sabem que elas precisam fazer, só que chega na hora delas fazer, tem alguma coisa que impede elas de fazer. E elas param. Ao invés de fazer o que precisa ser feito para que não seja impedido. Né? Então, esse modo de olhar para a tarefa, essa tarefa eu consigo fazer a hora que eu quiser ou eu preciso de mais alguma coisa? Né? E você começar a fazer as coisas que estão dentro do seu controle para que você não seja impedido de fazer as coisas que vão te trazer o resultado. Né? E aí o lance de estudar está dentro disso, cara. Como que você quer ter melhores resultados se você não está parando para estudar? Se o seu comportamento de hoje te traz o resultado que você tem hoje, para você ter resultados maiores, você vai ter que ter uma série de ações ou de comportamentos diferentes. Sim. Quais são? E que horas você vai fazer? Se você não começar a se planejar para fazer esse tipo de atividade, né, a se desenvolver, a fazer alguma coisa, o resultado não vai mudar. É em cima desse tipo de coisa que a gente precisa se planejar e se preparar. Eu tenho uma reunião, vamos entrar em preparação mesmo. Né? Você está preparado para a reunião? Ou você está indo lá para ver o que vai acontecer? Porque o grande lance, Leandrão, é o seguinte, as pessoas elas vão para reuniões de negociação, eles vão para reuniões de apresentação de proposta sem saber o que vai acontecer na reunião. Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente está falando de planejamento, né, a gente quer facilitar a preparação. Eu acho que esse é o grande link do nosso episódio hoje, cara. Porque se a gente está olhando para o domingo à noite, nem você colocou no começo do episódio, e você fala de se planejar, o que na verdade vai acontecer, na essência, Dani, é você estar mais bem preparado para aquilo, o objeto do item a ser planejado. Então, se eu tenho uma gravação de podcast terça-feira, final da tarde à noite, que é o nosso caso, né? A gente já sabe que isso existe, tá dentro da nossa agenda. O que a gente precisa fazer agora é se preparar. Então tem a pauta, tem o estudo que a gente faz prévio da pauta, tem o convidado, tem uma série de coisas que a gente faz como preparação. E pro vendedor? O
vendedor, quando ele vai entrar numa negociação, ele tem que estar preparado. Dentro do nosso treinamento, dentro do método dos supervendedores, cara, a gente ensina várias ferramentas, várias estratégias de negociação. E a pergunta que eu não consigo entender é por que os vendedores não fazem? Mesmo conhecendo, né? Às vezes você pergunta, e aí, pessoal, vocês fizeram essa estratégia aqui, essa estratégia ali? Ah, eu fiz, tava na minha cabeça e tal. Não confie na sua cabeça. Por quê? Porque uma hora ela vai te boicotar. Uma hora você vai estar com um problema, sei lá, tua filha caiu na escola. Irmão, tua tarde acabou, você só quer pegar. Eu tô falando por mim, tá? Se eu recebo uma mensagem, a Milena caiu na escola, a única coisa que eu quero fazer é ir buscar ela. Só que eu tenho uma reunião. Cara, a minha preparação caiu. Se eu não tiver muito bem preparado para meio que ir no piloto automático, se eu já não tiver a minha estratégia de negociação traçada, você concorda comigo que vai ser difícil de eu puxar na cabeça tudo? Sim. E o lance, né, Leandrão, é assim, como vendas é uma coisa que é complexa e depende de lados que estão muitas vezes negociando, defendendo os próprios interesses e tudo mais, o que é o preparar para a reunião, preparar para a apresentação, preparar para o fechamento? É você gastar um tempo, tá? Para visualizar o que pode acontecer. Ok. E é isso que as pessoas não fazem. Eu tenho uma reunião, eu tenho uma reunião com o Dodô. Beleza. O que pode acontecer nessa reunião com o Dodô? Eu só sei que eu tenho uma reunião com o Dodô. Sexta-feira, 17 horas. Fechamento. Ok. Eu vou lá para ver o que vai acontecer. É o que 95% dos vendedores fazem. Vamos lá e vamos tentar fechar com o Dodô. O que eu poderia fazer? Domingão, né? Ou qualquer dia antes da sexta-feira, eu falo assim, como é que foi meu levantamento de necessidade com o Dodô? O que está fazendo ele comprar de mim? Quais são as coisas que, na minha percepção, aumentam a minha chance de fechar com o Dodô? Quais são as possíveis objeções que o Dodô pode me trazer? Conhecendo o Dodô pelo que eu conheço, quais são as principais objeções que ele pode me trazer? Se ele trouxer essas objeções, como eu vou reagir? Uhum. Qual técnica eu vou usar? Porque se eu já pensei nisso, a chance de eu estar super bem preparado para quando isso acontecer, e a chance de acontecer é gigantesca. Sim. Eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu não estou solto, avesso no negócio, pego de surpresa. Eu estou preparado. Eu já sabia o que podia acontecer, eu já tenho uma estratégia desenhada. Quem assistiu a Casa de Papel? É isso. Por que o professor consegue ter sucesso? Porque ele pensou em todas as coisas que podiam acontecer. Todas as coisas. 5, 10, 20 passos na frente do outro lado, ele já sabia o que o outro lado ia pensar, o que ele ia fazer, quais eram as alternativas que o outro lado tinha. Quais eram os protocolos. E pensou em todas as formas de fazer com que a ação que ele tivesse, caso essas coisas acontecessem, trouxessem o resultado que ele queria. Isso é estar preparado. O cara está preparado, ele se planejou e se preparou. E consegue fazer um negócio que é absolutamente maluco, né? Se a gente faz a mesma coisa com as nossas reuniões de vendas, com as nossas reuniões de apresentação, com as nossas reuniões de negociação, eu estou muito mais preparado. E aí o ponto não é assim, mas Daniel, eu sei quais são as objeções dos meus clientes. É desse cliente. E é o que ele pode fazer, e quais eram as dores, e o que aconteceu nesse levantamento de necessidade. E é o lance de você, naquele momento, não abaixar a cabeça porque veio uma objeção. Uhum. Porque você já tinha visualizado essa objeção acontecendo. Uhum. Se você só vai lá e torce para, o Dodô vai fechar comigo, eu vou lá, vai ser fácil, vai ser legal, vai fechar, eu tô precisando do contrato. Assim, e se o Dodô colocar um monte de coisa para não fechar comigo hoje? Uhum. Você já está, inclusive, preparado para não vender. E daí você já sabe se eu vou oferecer outra coisa pro Dodô, não vou oferecer outra coisa pro Dodô. Eu vou dar um jeito de amarrar ele com um outro produto, com outro serviço, vamos oferecer alguma coisa secundária, vamos postergar o início, vou tentar apresentar de novo. O que eu vou fazer?
eu tô mais preparado. A chance de eu perder a minha racionalidade, perder os meus argumentos é muito menor. Porque se eu chego achando que vai ser legal e eu nem parei para ver as últimas mensagens que a gente trocou, qual que era o clima que tava, se tá quente, se tá frio, se tá morno, se o cara tá vendo outro concorrente, se não tá vendo outro concorrente. A chance de eu chegar lá e tomar uns balde de água fria que me paralisa, eu não sei mais o que fazer, eu perder o negócio por simplesmente não ter tido um mínimo de atenção prévia antes de ir para a reunião, que é o que eu faço da vida, cara. Você imagina um técnico de futebol que vai para um jogo sem olhar o adversário, Leandro? Não, a gente já sabe jogar futebol, tem 11 profissionais aqui, os caras ganham uma baba de dinheiro, tem que ficar olhando o adversário, planejar, estratégia de jogo? Não, todo mundo sabe jogar, deixa os caras entrar lá. Pô, tem um time que é de um jeito, tem outro time que é de outro jeito, você precisa saber o que fazer. A zaga dos caras tem a média de 2,30, a gente vai ficar jogando chuveirinho lá, meu? Não vai dar certo, temos que bolar outra estratégia, né? Então saiba onde você está se metendo, saiba o que vai acontecer, imagina quais podem ser suas dificuldades. Se você imagina que você pode ter uma dificuldade, se aparecer essa dificuldade, o que eu vou fazer? É bem melhor do que eu dar de cara com a dificuldade sem ter um plano, porra. Então, mas Né? teve uma coisa que você falou sobre a complexidade da venda, né? Eu não concordo muito, cara. Eu acho que quando você domina o teu processo comercial, né, o processo de vendas que você executa, e você entende o que acontece do outro lado, o processo de compras do teu cliente, a venda ela se torna algo mais simples de ser feito. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero tirar o peso do vendedor? Não, não é isso. Mas eu quero mostrar pro amigo ouvinte que se preparar é muito mais leve quando você tem o domínio do teu processo de vendas. Quando você tem um conjunto de compras do cara, mas isso é estar preparado. Se você não tem o domínio do processo de compras, você está despreparado, você não sabe com o que você vai lidar. Isso. Quer ver um exemplo, né? Quando a gente dá aula técnica dentro do nosso treinamento, tanto no online quanto no gravado, quando os alunos vêm tirar dúvida com a gente, é comum, né? O aluno tirar uma dúvida de algo que não é objeto da aula. Então você tá numa aula de prospecção, por exemplo. Aí, ao invés da pessoa tirar uma dúvida sobre prospecção, sobre desenho do perfil de cliente ideal, sobre construção de lista, cadência de prospecção, ele vai por exemplo, para abordagem. Ele vai para levantamento de necessidades, ele vai para follow-up, ele vai para objeção. Às vezes, o profissional ele tá tão desesperado para vender, ele tá tão focado em converter de fato um prospect em cliente, né, uma oportunidade em venda, que ele acaba atropelando, né? E ele dá desconto quando não precisa dar desconto, ele antecipa, ele tenta fechar o negócio dando desconto. Ele tá tão afobado, ele tá tão mal preparado, aí faço o link com você, perfeito. Tá tão mal preparado que, cara, ele quer jogar a bola na área e, dane-se se o adversário tem jogador de 2,5 metros. Ele quer, vai que pinga no chão e o atacante mata a bola. Ele quer chutar pra frente. Aí não vende, aí não ganha o jogo, aí não tem performance. Qual é o resultado? Pífio. Então, Dani, eu acho que quando a gente fala, né, cara, disso de preparação, eu só queria dar esse disclaimer, né? Quanto mais você conhecer o teu processo, aquilo que você faz para ter uma venda, aquilo mapeado, desenhado, você sabe os pontos de conexão entre uma etapa e outra, e você entende o que acontece dentro do seu cliente, o seu cliente vai ficar impressionado com a tua performance, com o teu profissionalismo. É impossível. Se você não tenta fechar um cliente que você sabe que ele precisa analisar aquele projeto, aquela proposta com mais 1, 2 pessoas, essa pessoa vai falar assim, caraca, esse Daniel aí é bom, hein? Eu já tava esperando desconto, já tava esperando aquelas perguntinhas que vendedor faz. Sabe papo de vendedor, meu? Perguntinha que vendedor faz já querendo pegar na curva, o cara... fique à vontade, mas a gente vai ter mais 2 reuniões antes de você tomar sua decisão, isso faz parte do processo, a gente já entende como funciona e eu quero te ajudar a construir esse fechamento, a construir esse projeto internamente. Posso te ligar daqui 2 dias?
né? Aí já avança para um follow-up. Quer dizer, quando a gente fala de preparação, a gente tem um lado técnico, porque você precisa ter a parte de técnicas de vendas, né? De técnica de PNL, de programação neurolinguística. Você tem que ter a parte de entonação de voz, a forma de se falar, a hora de você desacelerar a fala, ficar mais calmo. Você tem um conjunto de técnicas que você precisa ter na mão para poder estar preparado. Mas você também tem do outro lado o ponto comportamental. Não adianta você ter essas técnicas e você não conseguir usar, porque você você tem algum bloqueio que você não consegue avançar. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!